Olá! Hoje o grupo composto pela Gabriela, Giovana, Laura e Paula vai abordar o tema da fraude e contaminantes em alimentos, especificamente dos desafios para a segurança alimentar global. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 600 milhões de pessoas a cada ano adoecem devido ao consumo de alimentos contaminados, além de que 420 mil morrem em decorrência da mesma causa. Além de representar uma ameaça para a saúde pública, a contaminação alimentar em 2021 causou um prejuízo de 49 milhões de dólares para a economia mundial. Essa contaminação alimentar acontece quando uma substância não intencionalmente adicionada aos alimentos está presente neles como resultado do processo de produção, de processamento, de embalagem, de transporte ou de armazenamento dos alimentos, ou ainda como resultado de uma contaminação ambiental. Nesse sentido, é importante enfatizar que a segurança alimentar tem o objetivo de garantir que o alimento não prejudique a saúde do consumidor ao ser preparado e consumido de acordo com as instruções fornecidas. Os danos que podem acontecer são devido à ação de agentes químicos, físicos ou biológicos que estão presentes no alimento e que podem ter um efeito negativo sobre a saúde. Ainda assim, existem casos em que ocorre a fraude alimentar. Ela está relacionada com a busca por ganhos econômicos pelas empresas do ramo alimentício, que faz com que elas mudem os processos de produção dos alimentos, como, por exemplo, a adulteração, a substituição ou a falsificação do produto. Sendo que, se essa fraude alimentar representar um risco para a saúde pública, ela é considerada um crime. Assim, esse trabalho visa identificar quais são os principais tipos de fraudes que ocorrem no âmbito global, apontando casos reais que significaram riscos para a saúde pública e para a segurança alimentar. Assim, será possível entender quais são os desafios globais que são enfrentados para garantir que sejam fornecidos alimentos seguros, nutritivos e nas quantidades suficientes para a população mundial. Vamos abordar os principais tipos de fraude e contaminantes em alimentos, além de demonstrar um caso marcante a nível mundial. Começando pelas fraudes alimentares, estas envolvem práticas intencionais para obter lucro às custas da segurança ou da qualidade dos alimentos. Entre os principais tipos, temos a substituição de ingredientes, como no caso do óleo de oliva adulterado com óleos mais baratos, a diluição, a exemplo do leite misturado com água e sucos diluídos, que não correspondem à porcentagem de ingredientes naturais indicados ou recomendados, e a rotulagem enganosa, quando um produto é vendido como sendo de origem premium, mas não é, como no caso do arroz vendido como tipo 1, sendo tipo 3. Basicamente, a fraude pode ser entendida como um produto sendo vendido de forma enganosa, ou seja, o indivíduo compra um alimento achando que é uma coisa, mas em sua formulação ele é outra. Apesar da possibilidade de existência de fraude na rotulagem, um dos melhores jeitos de descobri-la ainda é ler atentamente os ingredientes na embalagem. Por exemplo, você já pode ter comprado um doce achando que era chocolate, mas em suas especificações nas letras miúdas é descrito como sabor chocolate, o que pode mudar completamente a fórmula do produto e quais ingredientes ele oferece. Já os contaminantes são substâncias indesejadas que podem ser químicas, biológicas ou físicas. Entre os químicos destacam-se os resíduos de agrotóxicos e metais pesados. Nos biológicos estão as bactérias como a salmonela, que é frequentemente associada a ovos ou frangos contaminados. Nos físicos, nós temos objetos estranhos, como vidro ou plástico nos alimentos. Um caso global foi o leite infantil contaminado com a melamina, na China em 2008, o que causou milhares de internações e algumas mortes, revelando a gravidade de negligências na segurança alimentar. Esse tipo de caso nos mostra então a importância de regulamentações rigorosas e mecanismos de controles efetivo para proteger a saúde pública de forma a garantir a confiança no sistema alimentar. Vamos apresentar agora algumas recomendações de como o consumidor pode evitar o consumo de fraudes e contaminantes em alimentos. Primeiramente, em relação às fraudes, é possível adotar algumas medidas no processo de compra, como suspeitar de preços muito abaixo do mercado, que não condizem com o histórico do produto,
ler os rótulos, consultar a lista de ingredientes e buscar os selos de inspeção ou fiscalização que aparecem nas embalagens, como o selo de inspeção federal, além de não esquecer de verificar origem e lote do produto. Também é importante, ao perceber alguma mudança no sabor, textura, aroma ou em outros aspectos do alimento, entrar em contato com os serviços de atendimento do fabricante ou até protocolar uma denúncia na Anvisa ou no Ministério da Agricultura e Pecuária. Para evitar a contaminação dos alimentos, é possível adotar algumas práticas de segurança alimentar nos processos de armazenamento e preparo. Em relação à higiene, é indispensável lavar sempre as mãos antes de manusear os alimentos e também os utensílios e equipamentos de cozinha. Lavar as frutas, legumes e verduras em água corrente e deixar de molho em água com hipoclorito de sódio. Em relação ao armazenamento, é importante conservar cada tipo de alimento em sua temperatura adequada. Guardar na geladeira os alimentos preparados no fogão, em potes com tampas. Separar os alimentos crus e cozidos para evitar a contaminação cruzada. E não congelar os alimentos que já foram descongelados. Depois de tudo que foi falado, a gente pode concluir que as fraudes e contaminantes em alimentos são sérias ameaças à saúde pública e à segurança alimentar mundial, e eles geram impactos significativos tanto na saúde das pessoas como também na economia global. As práticas fraudulentas, como as adulterações e as rotulagens enganosas que foram mencionadas, colocam em risco a integridade dos produtos alimentícios, enquanto os contaminantes, sejam eles químicos, biológicos ou físicos, comprometem a qualidade dos alimentos. O caso do leite infantil contaminado na China exemplifica a gravidade das consequências das falhas no controle alimentar. Para mitigar esses problemas, é essencial a implementação de regulamentações rigorosas e uma fiscalização eficaz, além da conscientização dos consumidores sobre a importância de escolhas alimentares seguras e informadas. A prática de garantir a segurança alimentar, então, requer um esforço conjunto entre os governos, a indústria alimentícia e os consumidores, com o uso de tecnologias para a detecção das fraudes e dos contaminantes. Além disso, também é fundamental a educação contínua sobre as práticas seguras de produção, armazenamento e consumo. E com isso, então, vai ser possível minimizar os riscos e assegurar a saúde das populações.